Olá, pessoal! Oi, torcida querida! Quantas renúncias e sacrifícios tem que fazer uma mãe de boleiro para trilhar o futebol na carreira de um filho? Eu sou Cida Lima, jornalista e mãe de jogador. Nós estamos hoje no episódio 23 e eu estou tendo a honra de receber aqui a Sol Martins, que é mãe do zagueiro do Fluminense, Janderson Gabriel. Oi, Sol, tudo bem? Olá, tudo bom? Olha, obrigado por estar participando aqui do podcast. Nada, é uma honra. Sol, me conta uma coisa, assim, quanto sacrifício, né, e quantas renúncias uma mãe de jogador tem que fazer para trilhar esse caminho do futebol, que a gente sabe que não é fácil, né, Sol? É verdade. Olha, as renúncias são muitas, né? Elas são diárias. Principalmente se você tiver um outro filho, então você tem que equilibrar tudo isso. E chega momentos que você tem mesmo que pôr na balança o que você precisa fazer de fato para dar continuidade àquele sonho. Muitas das vezes, né, como aconteceu comigo, abrir mão do trabalho, abrir mão da faculdade, e para poder conseguir continuar caminhando e vivendo aquele sonho dele junto com você, junto com ele, né? Então, eu sei que o Janderson, né, Gabriel, ele é zagueiro do Fluminense. E eu sei que o Sim, pessoal do Fluminense treina em Xerém, que não é no Rio de isso. Janeiro, né? Você mora em Xerém? Como é que você fez para organizar isso? O Janderson chega no Fluminense em 2016, ainda bem menino, e com 10 anos, e nós estamos do Rio, então o Xerém fica assim, um pouco afastado da onde a gente morava, sendo que nesse início, ainda como eram poucas vezes durante a semana, a gente conseguia vir de casa para Xerém, né? Eu sou de Mesquita, e então a gente conseguia vir de casa para cá e para os treinos, né? Durante a semana, que eram à tarde, então eu fui até a escola, conversei com a escola, porque precisava que ele saísse um pouco antes do horário dele, para a gente conseguir chegar aqui a tempo. Mas aí, quando chegou em 2020, que ele estava indo para a categoria sub-14, ele passava a treinar na parte da manhã e todos os dias. E a minha família não tem carro, então ficaria muito difícil para vir, para chegar aqui no horário. Então, foi quando nós decidimos que era necessário mudar para Xerém, e aí muda toda a história, muda toda a rotina, todo o trabalho, né? Porque eu não tenho só ele de filho, eu tenho mais uma filha, eu sou casada, e então nesse primeiro momento eu vim para Xerém com o Janderson e meu esposo ficou em casa com a nossa filha mais velha. Então, para quem não conhece o Rio de Janeiro, assim, a gente tem mães do Brasil todo. Dá o quê de Xerém, assim, que você não ia nem de carro? Dá o quê? 1 hora e meia, 2 horas do Rio, da onde você morava? Só para a gente ter noção da distância. Olha, sem trânsito, dá em torno de 1 hora e meia. Da nossa casa, da onde nós estamos um apartamento para cá, dá mais ou menos 1 hora e meia a 2 horas, né? E é sempre uma incógnita, porque a gente pegava as grandes vias daqui, que era a Avenida Brasil, a Dutra, a Washington Luiz, então qualquer acidente, qualquer situação parava tudo, e aí você já não conseguia chegar em Xerém, porque Xerém é um lugar que só tem uma entrada. Então, assim, se parar tudo, você não chega, né? Dificulta. Você hoje já tem mais uma, né? Depois que a gente veio para cá, se abriu uma outra entrada, mas assim, dependendo de onde você estiver, você já não consegue pegar mais essa segunda opção. Entendi. E Solane, é você, Sol, né? Sol, você preferiu assim, então, deixar o seu trabalho, se organizar, e aí você foi para morar em Xerém com seu filho? Sim. A nossa história começa. O futebol chega na nossa vida, Janderson bem pequenininho, né, como muitas histórias. Eu digo que a diferença da nossa história é que ela chegou como forma de tratamento, né?
O Janderson, ele é TDAH, né? Tem déficit de atenção. Então, quando ele começou, foi diagnosticado com 5 anos, quando ele começou a fazer a terapia, e ele tinha fissura pelo futebol, e aí o médico que o tratava, que começou esse tratamento, identificou que era o superfoco dele. Então, ele dizia, mãe, leva ele para o futebol, leva ele para o futebol, porque esse é o superfoco dele, é o hiperfoco dele. E assim a gente chegou no futebol. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente não deslumbrava, não conhecia nada, não tinha entendimento de nada a respeito do futebol. Até que as coisas foram acontecendo, né? Os campeonatos começaram a vir, o convite de um lugar e o outro, e a gente foi mergulhando nesse mundo, nesse novo mundo que se abria diante da gente. E aí, no início, eu continuava trabalhando, né? Então, eu morava em Mesquita, trabalhava na Barra, e Janderson treinava em Xerém. Então, assim, a logística era extremamente complicada. Que história... E aí, e fora que, além da gente vir para Xerém, tinha as terapias. Então, chega um momento que você tem que dizer, opa, peraí, eu preciso dar continuidade ao tratamento. Hoje, ele tem o futebol, que já não é mais a terapia, já não é mais uma brincadeira, e a gente precisa enxergar isso com outros olhos. Então, quando foi em 2015, a gente sentou, conversamos em casa, porque aí muda toda uma dinâmica, né? E ele precisava aumentar algumas terapias, então, e demandar de mais tempo. Então, a gente decidiu que eu pararia de trabalhar para ficar com essa demanda, né, de levá-lo para terapia e também para os treinos aqui em Xerém e no Alto da Boa Vista. Então, assim, os treinos eram totalmente longe da minha casa, super distante. E aí, então, a gente sentou, conversamos, né, eu e meu esposo, sentamos os filhos, conversamos com eles, porque era uma decisão que ele, na verdade, atingiria todos, né? Que é uma outra renda que vai passar a deixar de existir e a gente tem que ajustar tudo. Então, nós sentamos todos juntos, conversamos, né? Entramos nesse acordo e aí eu paro de trabalhar e fico para caminhar com ele, né? Levar de um lugar para o outro, de casa para o treino, de casa para a terapia, de casa para os jogos. E assim a gente foi caminhando, né? Construindo essa história. Nossa, Sol, que coisa bonita essa história que você está me contando. São tantas histórias bonitas, sabe, que acontecem das mães aqui. Quer dizer, você assim, contando tudo isso, você pode dizer que o futebol cura? Sim, o futebol cura. A gente tem uma vida. Eu penso assim, o futebol, você vive todos os tipos de emoções, né? Dentro do futebol, da alegria, a raiva, do amor ao ódio, a gente vive tudo isso. Na minha família, o futebol entrou com essa cura. Lógico que assim, quem tem um déficit de atenção, a gente sabe que é um transtorno que você vai ter que adequar, você vai aprender a lidar conforme você vai amadurecendo, né? Mas assim, o futebol conseguiu extrair do meu filho tudo aquilo que a escola às vezes não conseguia extrair, ou nós mesmos, né, que era a concentração. A maior dificuldade dele era algo que ele tinha dentro do meio ali do futebol com tranquilidade. Lógico, enquanto assim, nessa fase de muito menino, 9, 10 anos, você via uma agitação, né, dentro do campo, uma agitação durante os treinos, que aos poucos o futebol foi moldando, foi ajudando a moldar, e aí ele foi aprendendo a controlar isso dentro de campo, e hoje isso é imperceptível. Que coisa boa, viu? Muito bonito. Tô Sim, emocionada com a história, assim, como o futebol, ele muda a vida das pessoas, ajudam as pessoas, né? Porque às vezes a gente fica pensando, mas o futebol é competitivo, sabe, essa coisa, tudo que a gente sabe que tem, mas também tem esse lado bonito que você tá
está contando aqui que está ajudando o sim, seu filho. Então, assim, sim. é muito legal. E você acha assim, de uma cura virou uma paixão e um talento o futebol na vida do seu filho? Sim, sim. Eu acho que assim, o talento estava ali, né? Ele precisava, como um diamante, ele precisava ser lapidado, né? Aquele diamante bruto e que precisava ser lapidado. E e o tempo, né? Os anos foram as pessoas com quem ele trabalhou ao longo desse tempo foram ajudando ele a lapidar tudo isso, a construir esse Janderson, quem ele é hoje, né? O atleta, o profissional que ele é. E me conta o seguinte, depois que você mudou lá para Xerém, como é que ficou a sua rotina lá? Porque aí você começou a viver com o distanciamento também, né? Dos seus outros filhos, do seu marido que ficou no Rio trabalhando. Como é que foi isso? Olha, eu digo que assim, Deus ele é detalhista, né? E ele é um Deus amoroso e cuidadoso, né? E quando a gente confia e coloca as coisas na mão dele, ele vai direcionar da melhor maneira. Esse era o maior medo nosso dessa distância, né? Nós somos em quatro, tem um casal de filhos e nós sempre fomos uma família muito junta, muito unida. Então, tudo que a gente fazia era os quatro juntos. E quando chegou esse momento de mudar para Xerém, o coração aperta, né? De como seria tudo isso. E assim, a gente mudou em janeiro de 2020 e, infelizmente, a pandemia veio logo depois. E aí, meu marido passou a trabalhar em home office, né? A escola parou e na nossa casa lá era um apartamento e aqui a gente estava em casa. Então a gente decidiu que eles viriam para cá para que a gente não ia ficar tão confinado em si, né? E então eles vieram para esse período que a gente não sabia por quanto tempo seria, viria para Xerém. Então, assim, a gente ficou pouco tempo distante, porque a gente mudou em janeiro, a pandemia começou em março, então foi o tempo que a gente ficou separado. E aí eles vieram para cá nesse período da pandemia, inicialmente meu marido trabalhando de home office, e logo depois ele foi transferido para Caxias, né? Xerém é um distrito de Duque de Caxias, então acabou ficando super perto do trabalho, então já não teve a necessidade de retornar. Minha filha conseguiu conciliar, porque aí aquele ano inteiro ficou estudando, né, pela internet, pelo computador, então conseguiu ficar em casa. E aí a gente foi ajustando a vida com os quatro em Xerém. E desde lá estamos quatro em Xerém. Não, acabamos não ficando distantes e separados. Nossa, mas que beleza, viu? É uma bênção mesmo. Sim, sim, O sim. universo, tudo, né, vai se organizando para que vocês ficassem juntos e que seguissem Exatamente. esse caminho do futebol. E como é que foi? Vamos falar agora do Janderson, né? Que eu vi, ele é um Sim, craque. Eu estava vendo os vídeos dele, das jogadas, das viagens que ele fez, assim, sim. impressionante. Um super zagueiro aí. Me fala, e como é que foi a adaptação dele aí no grupo em Xerém? Ele passou por uma outra outro clube ou não? Ele já chegou direto e foi e está até hoje. E no campo, ele só jogou pelo Fluminense. Futsal, que ele começou num projeto próximo de casa, né? Dali ele recebeu o convite e aí passou a jogar num outro clube, que era o mais distante de casa. E aí jogando por esse clube, que era o Montanha Clube, ele começa a jogar pela Federação do Rio de Janeiro. E durante esses jogos, pela Federação, o Fluminense viu e aí o convidou para jogar o futsal. Então ele sai dali do Montanha, vai para o futsal do Fluminense e durante esse período no futsal do Fluminense, no Sub-10, as crianças naquela época faziam adaptação para o campo. E aí ele vem para o campo nessa fase de adaptação, ainda eram poucos campeonatos naquela época. Agora a estrutura é hoje, né? É outra, né? Hoje a gente já tem campeonato no campo das crianças sub-7, sub-8. Naquela época ainda não tinha ainda tanto.
Então era mais a adaptação mesmo de futsal, de quadricampo. E aí ele veio para o campo e só jogou no campo pelo Fluminense. Fez toda a base dele no Fluminense. Quer dizer que ele é um cria de Xerém. Ele é um cria de Xerém. É um moleque de Xerém. E tá ficando em Mais um Xerém, né? moleque de Xerém. Mais um moleque de Xerém. E assim, Aí. já começou, já tá aí. Eu tô vendo que ele tá jogando muito aí também em Xerém e tudo. E como é que surgiu, Sol, essa posição de zagueiro? Ele sempre quis ser zagueiro? Como é que é? Treinou outras posições? Como é que foi isso? Ele sempre jogou de zagueiro. Ele sempre gostou muito dessa posição. Sempre jogou de zagueiro. Já faz outras posições, né? Ele joga de lateral esquerdo, também joga de volante. É, já teve ocasiões que até de atacante ele jogou aqui, mas assim, ele gosta muito da posição ali das quatro linhas, que é a zaga, a lateral, ele gosta muito. Ô Sol, e como é que é ser mãe de zagueiro? Porque eu conversei com outras mães de zagueiro e elas falaram assim: olha, não é fácil. Porque elas falam assim: olha, se o atacante perde um gol, tudo bem, a torcida passou, deixa, né? Agora, se o zagueiro perde e deixa fazer um gol, aí fica todo mundo bravo. Como é que é ser mãe de zagueiro? Exatamente. Não é fácil. Eu digo só não é pior do que ser mãe de goleiro, né? Mãe de goleiro é um infarto a cada segundo. Mas também não é fácil o papel ali da mãe de zagueiro, porque um erro você pode entregar todo, né, todo aquele jogo, todo aquele momento. Então, assim, é ficar todo instante mesmo orando, pedindo a Deus para guardar aquele gol junto com o goleiro, que a zaga consiga fazer seu papel e cobrir ali junto com o goleiro para poder dar tudo certo no final, né? É, porque é uma equipe ali, né? O goleiro, ele Sim, precisa muito dos zagueiros, né? Porque exatamente. e é muito importante também. E aí, eu sei, assim, que tem partidas, tem jogos. Me conta, assim, por exemplo, um jogo do Fla-Flu, né? Que é o mais famoso aí, né? Quando vem o Fluminense, joga contra o Flamengo. Como é que é o clima da torcida? Como é que é você na torcida? Você vai nos jogos? Como é que é? Vou aos jogos, né? Sempre quando dá, eu estou lá, vou a maior parte dos jogos. Fla-Flu é sempre um Fla-Flu, né? O coração vai sempre a mil. Mas a gente também tem uma grande rivalidade contra o Vasco, jogos também contra o Vasco, uma rivalidade muito grande. Mas eu sou a mãe que vai torcer, eu sou a mãe que vai ficar ali à beira do campo, na grade, gritando, não só o meu filho, mas gritando os outros meninos, incentivando. Nós temos uma amiga que diz: Meu Deus, você sabe o nome de todos os meninos? Eu falo: Lógico, né? A gente precisa vestir a camisa. Então, assim, não é só o meu filho que está em campo, mas há um grupo, né? E você precisa incentivar. Às vezes você tem o seu 10, o seu 7, que você sabe que pode fazer a diferença, mas naquele momento está um pouco desanimado, já está cansado, então você grita, você incentiva, você chama. Então eu sou dessa mãe que vai para a arquibancada. Eu falo muito com meu esposo, né? A gente vai para os jogos e aí ele fala: Meu Deus, fala, olha, a minha arquibancada é o meu Maracanã. Seja onde for, o meu pensamento, a minha ideia é: eu estou no Maracanã. Meu filho está lá dentro. Então eu vou torcer, eu vou gritar, eu vou incentivar do início ao fim. Seja debaixo do sol quente, 60 graus batendo lá, seja debaixo de chuva, vão ouvir meus gritos. Às vezes a gente está nos jogos e eu começo a receber mensagem, né, dos amigos dizendo: Olha, eu estou ouvindo sua voz pelo vídeo, né, os jogos sendo transmitidos. Só a gente identificou a sua voz. Eu digo: É isso mesmo, é para identificar minha voz, que eu tô lá e tô na torcida. Você tá famosa em Xerém, hein, Sol? A gente tem que torcer, não tem como, a gente precisa vibrar com eles, né? Há um peso, há uma cobrança muito grande. Você vai para um clássico, há uma cobrança, né? Não desmerecendo os outros jogos, mas ele é um papel, né, diferente ali. Assim, eu também não vejo só no clássico.
seja um jogo menor, um jogo, né, que às vezes não é o decisivo, não é o classificatório, mas ele faz parte do processo, né? Aquele jogo, ele faz parte do processo até que você chegue numa fase classificatória. Então, você precisa estar lá, você precisa incentivar, você precisa gritar. E eu vou mesmo, vou nesse pique. E você conseguiu até formar um grupo de mães torcedoras aí em Xerém? Como é que vocês estão? A gente fala assim, que essa fase de mães, ela é muito boa e gostosa enquanto eles são pequenos, né? Porque aí vai crescendo, as mães acabam assim, retomando as suas vidas, né? O filho já consegue ir sozinho, ou então o filho está alojado, a mãe já não está mais aqui, já não consegue acompanhar. Então, conforme eles vão crescendo, esse grupo de mães eles vão diminuindo, né? E além do vai e vem do próprio futebol. Então, assim, a gente tem um grupo de mães, né? O grupo, eu digo assim, não tem a barreira da categoria, né? Então, somos todas mães do Fluminense, somos todas mães que vamos para a beira do campo e vamos torcer e vamos incentivar os meninos, né? Então, assim, é bom, é gostoso estar ali vivendo esse momento, né? Você está ali, você está vibrando, independente se é seu filho que está em campo, se seu filho está no banco, né? Eu sempre converso muito com as mães, né? Às vezes as mães ficam chateadas, e foi convocado, mas está no banco. Eu digo, olha, o banco ele é uma posição que ninguém quer, um lugar que ninguém quer, porém é um lugar de destaque, que seu filho tem condição de analisar todo o jogo, para quando ele for requerido, na hora que disserem, precisamos de você, ele saber exatamente o que ele precisa fazer, porque ele teve o privilégio de olhar o jogo inteiro, né? Olhar os dois lados, entender o que ele não precisa fazer e o que ele precisa e necessita fazer para poder ajudar aquela equipe. Então, assim, o futebol ele te ensina o tempo inteiro, né? Você precisa olhar para ele com esse olhar de que é um lugar que eu vou aprender a respeitar o outro, eu vou aprender a me superar, eu vou aprender, sabe, a estar em grupo. Então, assim, e as mães e os pais ali do lado de fora, eu digo para eles, às vezes, a gente precisa aprender muito mais do que eles lá em campo, porque eles lá sabem exatamente o que tem que fazer. E às vezes a gente aqui acaba precisando aprender com eles e se comportar e torcer e vibrar muito, né? Faz parte. E você acha que é legal você falar essas coisas, né? Esse temperamento da mãe que tá lá na torcida acompanhando o filho, porque a gente sabe que tem todo tipo de mãe, né, Sol? Tem a mãe que grita, Exatamente. tem a mãe que xinga, tem a mãe nervosa, tem a mãe que tá lá no campo brigando com o filho que tá lá no meio do campo, tem que xinga o treinador, tem aquelas também que acha que entende de tudo, né? Então, assim, a gente falando disso, é importante essa mãe tá lá, tá acompanhando e tá apoiando. Sim, é muito importante. É importante para o menino porque começa o jogo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então ele pode ser muito bem sucedido naquela partida, como pode ser uma partida que ele não consiga dar o 100% dele, ou não consegue, né? Não consegue sobressair naquela partida. E ele precisa desse apoio dessa mãe. Ele precisa dessa mãe vibrando? Precisa. Ele precisa dessa mãe gritando por ele? Ele precisa dessa mãe torcendo, né? Mas eu vejo que, assim, essa mãe entender que toda a emoção envolvida ali, ela fica ali, né? E não pode passar do limite da falta de respeito, nem com o adversário, né? Porque às vezes tem essa rixa, né? E com a mãe lá do outro lado, com o pai lá do outro lado. E a gente tem que evitar, porque, né, ainda são meninos que as nossas atitudes ainda educam, né? A gente precisa entender que as nossas atitudes ainda educam, né? E, Independente se tem 10, se tem 15, se tem 20. Então, a gente tem que ir para a beira do campo para torcer, para incentivar. E acabou ali, acabou, né? Não deixar aquilo ali ultrapassar os limites mesmo, né?
É vibrar mesmo, é torcer, é incentivar, mostrar para o seu filho que você está junto, né? Se ele não entrou naquela partida, esteja ali, sabe, pronta para abraçá-lo, porque a gente sabe que o desejo deles é estar em campo, né? É estar em campo. Então, assim, tá desligando. Aí essa mãe entender isso. A gente precisa estar junto. Eu preciso ser o braço forte. E menina, e é outra coisa também, assim, a gente sabe que o filho, esses clubes grandes, como é o caso do Fluminense, muitos outros clubes, né, grandes assim, a cobrança é muito alta, né, para os nossos Sim. filhos, assim. Então, eles são cobrados por todo mundo, pelo técnico, pela torcida, né, porque já tem uma certa visibilidade por causa do clube também e por todo mundo. Aí chega, ainda a mãe ainda vai cobrar em cima. E assim, é muita pressão, não é, para um jogador? É muita pressão. A pressão é de todos os lados, né? A gente entende que assim ela é necessária, né? Em alguns momentos. Às vezes ela é pesada demais, né? Mas eu, como mãe, eu penso que assim, o que ele menos precisa de mim é dessa cobrança. É jogar em cima dele mais uma responsabilidade, mais uma cobrança, de exigir, porque ele já vive isso lá, né? Eu falo que assim, lá a gente não sabe um terço do que eles passam lá dentro. Por mais que seja aquele filho que chega em casa, que conta, que conversa, eu tenho para mim que essa conversa não vai ser 100%, né? Então, assim, você nunca tem essa noção de tudo, de toda essa cobrança, o peso que vai nas costas, né? O menino vai para o futebol, tem muitos meninos que chegam no futebol, e qual é o sonho dele? É mudar a história dele, é mudar a história da família dele. Então, ele muitas vezes já entra em campo com um peso imenso nas costas dele, né? Então, assim, somos nós que precisamos aliviar esse peso, deixar, se ele tem uma oportunidade de brincar, se ele tem uma oportunidade de sair, de passear, tentar ser o mais leve, né? E a gente sabe que hoje, até devido à concorrência que é cada dia maior, mais apertada, às vezes esse menino não consegue ser menino, porque aí chega o período de férias, os pais não tem que preparar para a próxima temporada. Então esse menino, em vez de descansar, em vez de tirar férias, ele já está naquela preparação. A gente sabe que existe uma necessidade, sim, né? E aí vai de atleta para atleta, né? Mas às vezes esse menino não consegue, ele perde realmente toda a infância dele. Qual foi a infância dele? Ele treinou e jogou a infância inteira. Então a gente precisa tentar aliviar o máximo que a gente possa, o máximo. Porque o futebol também, né, Sol, amadurece muito rápido esses garotos, né? Assim, como você está falando. A gente pula fases, né, por causa da pressão, da cobrança, de tudo, né? Ou aquele peso também, né, que muitos têm, a obrigação de quase sustentar a família. Depende, mas depende de dar certo, né? Porque tem uns que, assim, tem que dar certo, né? Põe isso na cabeça, que também é uma pressão, né? Você não acha? Sim, sim. E às vezes a pressão é tão grande que esse menino acaba não conseguindo render tudo que ele pode, né? Porque o mental dele precisa estar sadio, né? Hoje o que a gente mais ouve falar é o quê? Não é só o atleta, é o mental, ele estar bem, ele estar com a mente organizada, entendendo, né, o que ele está passando, o que ele está vivendo. Então, assim, essa cobrança a nível máximo, isso vai atrapalhar muito. Isso vai atrapalhar muito. E ele não rende, sabe? Porque ele já entra não querendo decepcionar os pais, ele já entra não querendo decepcionar, né, a família, os amigos que estão ali ao redor, que ajudam essa família a caminhar. Ele tem a cobrança, né,
do clube, de que às vezes precisa, depende daquele resultado, né? Então, assim, como é que fica a cabecinha deles nisso tudo? Entendeu? É. É difícil. Então, a gente precisa fazer esse trabalho paralelo, né? De maneira que esse menino possa vivenciar tudo isso, mas com uma tranquilidade, como aproveitando, sabe? Sendo feliz na escolha dele. Sendo feliz e não como uma obrigação. Sol, e já Né? chegou algum dia que ele chegou em casa, assim, estava muito chateado por algum motivo no clube e ele, mãe, não quero mais. Não quero mais saber de futebol, eu desisto, eu vou fazer outra coisa, eu vou estudar. Já chegou alguma vez a esse ponto, Sol? Não. Acho que o Janderson nunca. Acho que é uma palavra que acho que nunca passou na cabeça dele, foi desistir. Né? Já tiveram algumas situações, já tiveram alguns momentos, lógico, né? Nem tudo são flores, né? Como meu esposo fala, tudo são rosas, a gente esquece dos espinhos, eles estão ali. Uma hora você toca, né? Uma hora ele espeta. Mas ele nunca chegou a esse ponto de dizer, olha, não quero mais, eu vou desistir. Eu digo que às vezes que ele precisou enfrentar alguma situação, isso foi só para o tornar mais forte, porque a palavra dele era sempre: se estão achando que isso vai me desanimar, eles só mexeram com o leão que está dentro de mim. Eu vou lá e vou para cima. Então sempre foi muito uma palavra dele, né? Eles mexeram com o leão que está dentro de mim e eu vou para cima. Então ele sempre foi um menino assim muito resiliente, sabe? E muito aguerrido do foco, da onde ele quer chegar, do que ele precisa. Foi sempre um menino que entendeu que ele precisava de uma trajetória, mas uma trajetória de crescimento, e esse crescimento precisava ser muito de dentro para fora, até mais do que na habilidade ou no talento em si, mas de postura, de amadurecimento, de entendimento daquilo que ele estava vivendo. Ô, Sol, eu estava vendo aqui que ele fez muitas viagens também pelo Fluminense, né? Além dos jogos, participou de muita coisa. Foi capitão também em alguns jogos que eu vi. Isso. E foi também para a Holanda, acho que é Holanda, né? Algum país da Sim, Europa, sim, tal, que até foi reconhecido, né? Assim como um dos sim. melhores zagueiros da partida. Como é que você se sente assim como mãe dele? Da onde ele começou lá, que na verdade começou a jogar por uma necessidade, né, assim, indicação e chegar até aí. Como é que é isso? Olha, a mãe fica com o coração como orgulhoso, né? Explodindo, né? De olhar para trás e ver tudo que se passou, todas as renúncias, e olha, chegamos até aqui. O amanhã ainda é um incerto, né? Mas até aqui nós chegamos, até aqui você tem construído uma história e ela, graças a Deus, tem sido bem sucedida, né? E as viagens, né? É sempre um momento para eles assim maravilhoso, né? Eles ficam ali contando naquela expectativa, né? Vai sair a lista, se eu vou, se eu não vou, né? É sempre um momento tenso, eu digo um momento tenso para eles, mas quando aquilo ali sai e que eles vão, é um momento onde eles, acho que celebram todo o esforço, toda a renúncia, todo o sacrifício, né? E é ver, olhar e dizer, não, eu posso, sabe? Eu posso buscar para chegar de fato até aqui, né? E eu vejo assim, cada momento que o Janderson passou, que o Janderson tem passado dentro do Fluminense, cada viagem que ele tem vivido, é celebrar isso, sabe? O que ele buscou, cada conquista, cada viagem, cada campeonato, é uma conquista muito particular no sentido assim, correu atrás, conquistou, renunciou, buscou, abriu mão, sabe, de muita coisa. Você abre mão das festas da sua família, você abre mão de estar, né, com seus amigos, você cresce distante daqueles amigos que em qualquer outra situação estariam próximos, né?
os amigos de infância. Então, você abre mão de muita coisa. Às vezes, as pessoas olham e acham que tudo é um glamour. O futebol é um glamour, mas é uma vida difícil, é uma vida sacrificante, né? Você sacrifica o seu domingo, você sacrifica um feriado. Lógico que tem os momentos bons, né? Como esse, a viagem do ano retrasado para a Europa, eles passaram 30 dias fora, né? Então, que oportunidade, né? Conheceram alguns países, né? Jogaram, foram campeões nos 3 campeonatos, qual o clube participou, né? Foram vitoriosos em todos os amistosos que o clube marcou e agendou lá, com equipes naquele momento assim bem mais velha que eles, né? Eles jogaram contra a equipe sub-23, eles ainda com 16 anos e foram campeões, fizeram um bom placar. Então tudo isso celebra, né? Acho que fecha um ano de trabalho, sabe, te dá aquele gás novo, renova, sabe, a sua força, as suas forças, renova o seu querer e oxigena, né? É algo novo e tudo que é novo, assim, traz muitas expectativas, né? Ô Sol, e ele te conta assim, o que ele planeja? Ele quer estrear ou ele já estreou no Fluminense? O que ele fala para você? Mãe, eu quero ganhar título pelo Flu, eu quero ir para a Europa, eu quero jogar na seleção brasileira. O que passa na cabeça do Janderson, Gabriel? Aí eu acho que esse é o sonho, né? Gabriel hoje ele é atleta profissional do Fluminense, ainda não estreou no profissional. Esse é o sonho, esse é o desejo, né? De estrear no profissional, de estar ali defendendo mesmo, né? A armadura ali com armas, dente ali em campo, né? Então esse é um grande sonho dele, né? Conquistar títulos pelo Fluminense. E como qualquer menino, o sonho é chegar na Europa, né? O sonho máximo é chegar na seleção, é vestir a amarelinha, né? E com ele não é diferente. Esses sonhos estão lá e ele tem trabalhado diariamente para conquistá-los, né? Se assim for permissão do Senhor, de conquistar cada um deles. Sol, que história bonita, viu? Gostei Obrigada. demais, está muito legal a nossa conversa. Assim, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que você acha importante falar dessa trajetória do seu filho? Olha, eu acho que histórias a gente tem muitas, né? Mas o que eu poderia deixar ou poderia falar para os outros pais, cada um vai viver a sua história, cada um vai viver o seu momento. Mas é que vivam de fato esse momento com o filho, mas celebrando, sabe? As derrotas também são celebrações, as derrotas também nos fazem crescer, e a eles principalmente, né? Celebrem as vitórias, estejam junto, seja o apoio, seja o ombro amigo, né? Diminuam essa cobrança e vivam o momento, né? Futebol é um momento, então viva o momento, celebra mesmo. Eu falo muito com os anos, falo, olha, foi campeão, você esquece. Eu vou botar no Instagram, eu vou falar, eu vou sair com a blusa, sabe? Viva o momento, viva o momento. A gente precisa viver o momento. Cada conquista deles, sabe? Celebrar de fato, porque a vida deles é uma vida pesada, no sentido assim, de muitas renúncias, e hoje em dia cada vez mais cedo, né? Então, celebre tudo, viva tudo com eles, apoiando, seja um pai presente, sabe? Porque faz diferença. Às vezes a gente está próximo, gente que está próximo do filho, mas eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estar, de acompanhar meu filho nos treinos, nos campeonatos, nos jogos, mas tem muita mãe, muito pai que não podem de fato, né? Então esse menino está alojado e às vezes quando termina um jogo que você vai lá e acalenta, você abraça esse menino que os pais não estão perto, né? Você vê como o coraçãozinho deles fica ali, de você sentir aquele coração pulsante
porque era o desejo deles, né? Que pudesse abraçar seus pais naquele momento. Então, nós que temos a oportunidade de estar perto, aproveitem. E os que, assim, ainda não podem, estão distantes, celebrem também, né? Celebrem porque faz parte da gente estar ali e vivendo cada momento com eles. Ó, Sol, adorei conversar com você. Você viu como foi rápido? Menina, Sim, foi né? linda, interessante. Foi tranquilo, né? A gente fica É, tensa, mas a coisa flui. não, é muito, muito bom. Sol, deixa uma mensagem para nossas mães de boleiros. A gente tem todos os tipos, viu? Tem as mães de jogadoras também, que É também verdade, a eu vi luta é lá. outra, né? Para conseguir mais espaço e condições. Sim. E aí tem dos nossos Respeito, né? jogadores, respeito também pelas nossas jogadoras. Também tem a turma que está começando, tem as mães que não aguentam mais, tem as que já desistiram, né? E tem aquelas que incentivam. Então a gente tem todos os tipos de todas as categorias. E do profissional também, né? Que chega lá no profissional, né? Não é tão fácil assim, né? A gente acha É que outra história. é outra história. Ah, É chegou no quase que profissional. recomeçar. É isso aí, porque o jogador é isso, né? Como você fala, não é glamour, que nada, é persistência, é resiliência, é tudo isso, todos os dias em todas as categorias, né? Verdade. O que você tem que falar para Verdade. essas mães aí? Olha, o que eu tenho que falar é não desista. Que essa palavra jamais esteja ali na sua vida, no seu dicionário de vida, é desistir. Se você acredita no seu filho, se seu filho acredita nele, então caminha. Vai, sabe? Busca apoio, busca e esteja com ele, porque acho que maior de tudo isso é a gente acreditar e ser esse braço de apoio mesmo, sabe? Desistir não faz parte da história. E aí não faz parte em lugar nenhum, em momento nenhum. Tá? O que eu digo para o meu filho, que hoje caminha e trilha o futebol, não desista. Eu digo para minha filha, que, né, faz a faculdade, não desista. Né? Ainda está na faculdade, não desista. Essa palavra não pode entrar, não deveria existir dentro do dicionário. É desistir. É força, é um dia de cada vez. Se não foi boa essa semana, na próxima vai ser melhor. E é encarar de frente e seguir. E seguir, confiante de que vai dar certo. Eu digo que no final de tudo, ainda que ele não se torne um profissional, né, um atleta profissional, como é o desejo deles, o futebol vai formar homens de caráter, vai ajudar eles a se tornarem cidadãos. Então, isso é muito importante. O esporte ele é muito importante na vida da criança, na formação dessa criança, nesse cidadão. E você é a melhor pessoa para falar disso, né? A importância do esporte. A importância do esporte é muita, muita mesmo, faz a diferença. A gente vive um momento que a gente vive eu não sei nem dizer, né? Assim, a gente vive um momento que tanta coisa tem se perdido, né? Tanta coisa tem se perdido, mas a gente precisa acreditar que através do esporte, através da família junto, sabe? A coisa vai melhorar, a coisa vai mudar e, e a gente vai conseguir enfrentar juntos muita coisa. Sol, muito obrigada. Eu que agradeço. Desculpa qualquer coisa, qualquer erro por aí, Não, foi mas é sempre um maravilhoso. nervosismo danado, né? Ah, nervosismo, você fala super bem. Olha, você ensinou muita coisa aqui, viu? Pra gente, para as mães. Foi muito importante a sua experiência, a sua conversa. Você trouxe muita coisa boa aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Seja sempre Nada. bem-vinda. Viu? Pro Fluminense. Sucesso pro seu filho no Obrigada. Fluminense. Ele é um craque, ele tem talento, ele vai chegar lá. Amém. Viu? E com o apoio de você e Sim, da sua família, então, vai longe. isso aí, em nome de Jesus. Vamos, a gente está aí no caminho, estamos Tá? caminhando, estamos trilhando. E tá indo. Ó, Isso aí. um, um grande beijo, viu? Olha, fica com Muito obrigada, Deus. tá? Fica com Deus também. Um grande beijo para você. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, fica com Deus.